Paz do Senhor, nós vamos continuar mais uma aula de homilética e nessa aula nós vamos estar falando sobre os princípios do esboçar. Está dentro da divisão dividir bem para pregar melhor, que foi na aula passada. Esses princípios aqui nos ajudam ou norteiam na elaboração do nosso esboço, na divisão do nosso sermão, em tópicos e também em subtópicos. Bom, existem alguns princípios que ajudam o pregador a dividir o sermão em tópicos, possibilitando assim a elaboração de um trabalho bíblico claro, lógico e objetivo. Vejamos. O primeiro deles, só é possível dividir bem o sermão quando o seu título resume a sua tese. Ou seja, você tem uma tese que você está defendendo e o seu título está resumindo a sua tese. Considerando aqui que a tese vem da ideia central do texto e que a ideia central do texto vem do texto, as palavras que compõem o título devem ser o menor resumo contextualizado da verdade contida no texto e devem definir bem a mensagem a ser pregada. Vejamos isso mais claramente. Abaixo, a figura abaixo aqui ilustra essa verdade. A pesquisa do texto possibilita a ideia central do texto. Da ideia central do texto vem a tese vem do título. Então eu tenho aqui o texto de 2 Samuel 16, de 5 a 14. Minha ideia central do texto é: Simei atirou pedras no rei Davi, que reagiu com coragem, fé e visão do futuro. Só lembrando aí que eu estou utilizando o material do Gilto Moraes, da homilética, da pesquisa ao público. A minha tese: quando o mundo atira pedras, devemos reagir com coragem, fé e visão do futuro. O texto nós utilizamos aí é o 2 Samuel 16, de 5 a 14. Então eu tenho minha ideia central, minha tese, tem tudo casado aí um com o outro, o meu título, né? Tudo origina aí, tudo é casado, faz com que facilite mais o meu trabalho na divisão dos meus tópicos. Uma segunda consideração aí, nos princípios do esboçar, é que boas divisões vêm do próprio título. O título funciona como um alicerce sobre o qual será erguida a estruturação necessária ao desenvolvimento da mensagem. O título nem sempre é repetido em cada tópico, mas, caso seja, dará sentido lógico e claro ao enunciado. Vejamos aqui este exemplo. Nós temos aqui divisão, dividimos com o texto anterior aí de 2 Samuel. E aí a gente tem aqui, título Pedras Ungidas no Senhor. As pedras ungidas do Senhor foram, primeira divisão, atiradas pela insatisfação. Segundo, atiradas pela ingratidão. E terceiro, atiradas pela incompreensão. Vejam que as divisões, elas foram tiradas do título. Então, boas divisões vêm do seu título. Agora abaixo aqui nós vamos apresentar um esboço de uma divisão de um sermão composto de 2 tópicos. O texto utilizado é Atos 10:38, o título Desafiados a andar fazendo bem. Então, Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com eles. Dividiu em 2 tópicos. Primeiro, ungidos pelo Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Segundo, inspirados no exemplo de Jesus.
e como ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, aqui uma divisão, né, que nós usamos só apenas 2 tópicos e no qual nós utilizamos o texto de Atos 10, 38. Um terceiro princípio no esboçar, meus irmãos, é que nenhuma divisão deve ou é igual à outra. Muitas vezes, falta ao pregador objetividade e síntese em alguns sermões por causa da repetição. Fazer divisões diferentes ajudam a eliminar a repetição desnecessária, já que não é necessário repetir a mesma verdade com palavras diferentes. Então, quando você faz com as mesmas palavras, você vai ter que usar palavras diferentes aí. Devemos confiar na capacidade de compreensão e a assimilação dos nossos ouvintes. Vamos ver aqui, que foram usados aí os 3 tópicos do sermão aí, lá de 2 Samuel. Foi usado primeiro pela insatisfação, segundo pela ingratidão, terceiro pela incompreensão. Isso foi pedra jogada por Simei, no rei Davi, quando ele estava passeando com o seu exército, fugindo do seu filho. Aí ele atirou pedras no rei Davi. Veja que insatisfação é diferente de ingratidão, e gratidão é diferente de incompreensão, que por sua vez é diferente de insatisfação. Então, nenhuma divisão deve ser igual à outra. Aqui segue um exemplo de divisão de um sermão composto de 3 tópicos. Já que nós apresentamos de 2, vamos usar o texto de Filipenses 2, 12 e 13, e o título Desenvolvei a vossa salvação. O texto diz: assim, meus amados, como sempre vos obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Quando você estiver lendo o texto, meus irmãos, vou te dar uma dica: leia com vida, com fervor, né, para que as pessoas entendam que aquilo que você está pregando, até o texto que você escolheu, ele faz parte do seu sermão, e põe a vida nisso aqui. Através da leitura do texto, todo o seu sermão ele vai ganhando vida e as pessoas vão acompanhando o seu raciocínio. Foi dividido em 3 tópicos. Primeiro, obedecendo ao Senhor, tirando aí, como sempre vocês obedeceram. Segundo, temendo ao Senhor, com temor e tremor. E terceiro, deixando o Senhor agir. O quarto princípio do esboçar é: tópicos divididos devem criar 2 ou mais partes. Ou seja, se eu tenho um tópico, eu vou criar 2 ou mais partes, ou seja, subitem 1, subitem 2 ou subitem 3. É isso que ele está falando. Então, é impossível efetuar-se uma divisão sem se obter 2 ou mais partes. Dividindo os 3 tópicos no exemplo abaixo, temos 3 divisões em cada tópico, embora não seja obrigatório, por isso eu estou falando aí, não seja obrigatório que o número de divisões seja igual em cada sermão preparado. Aqui foi dividido em 3. Primeiro, atiradas pela insatisfação. Tópico 1, atiradas pela insatisfação. Subtópico do tópico 1. 1.1, motivada pelo saudosismo. 1.2, determinada pela rejeição. 1.3, convertida em bênção. Segundo tópico, atiradas pela ingratidão. 2.1, subtópicos. Formando conceitos injustos. 2.2, apedrejando quem antes era idolatrado. 2.3, motivando o líder a reagir positivamente. E o terceiro tópico, atiradas pela incompreensão. 3.1, nos momentos mais difíceis, subtópico, né? 3.2, 2 formas mais cruéis. E 3.3, com resultados surpreendentes. Quinto, nenhum tópico deve conter mais que uma ideia. Basta uma ideia por tópico. Havendo mais de uma ideia, novos tópicos surgirão. No exemplo abaixo, é possível enxergar somente uma ideia em cada tópico. Vejamos. Então, eu tenho aqui insatisfação, ingratidão
incompreensão. Vejam bem que eu consigo enxergar aqui somente uma ideia. Eu estou falando de insatisfação no tópico 1, estou falando de ingratidão, que é outra coisa totalmente diferente de insatisfação no tópico 2, e estou falando de incompreensão, que é uma outra coisa ainda diferente das outras duas que eu falei na minha divisão. Sexto princípio do esboçar. Cada subtópico deve explicar o tópico do qual surgiu a sua divisão. A razão de ser do subtópico é tornar claro o pensamento do tópico. Representaremos no quadro abaixo agora. Bom, no tópico 1, atiradas pela insatisfação, lembra que a gente dividiu aí em 3 tópicos, subtópicos, né? Subitem 1.1, 1.2, 1.3. Todas essas 3 aqui, elas retratam do lado direito aí, saudosismo e rejeição são sintomas da insatisfação que pode ser convertida em bênção. As 3 ideias do subtópico explicam o tópico do qual fazem parte. Então, o subtópico seu, elas estão casados com o tópico. Ou seja, elas explicam o que o tópico está querendo dizer, atiradas pela insatisfação. Elas foram atiradas por quê? Motivada pelo saudosismo, determinada pela rejeição, e é uma terceira convertida em bênção. Tudo isso aqui para explicar o tópico 1. O tópico 2, atiradas pela ingratidão, dividida em 3 subitens. Aí a gente vê que o ingrato foge a conceitos injustos e apedreja quem antes era idolatrado, no caso Simei, mas quem está sendo vítima da ingratidão pode reagir positivamente. Por isso nós dividimos em 3 subtópicos. Formando conceitos injustos, Simei, apedrejando, Simei, que antes era idolatrado, mas o líder, que é Davi, motivando o líder a reagir positivamente, porque um dos guardas lá de Davi quis matar Simei, pediu para que Davi atirasse, e ele motivou o líder, não vamos fazer isso não, se isso está acontecendo na minha vida, eu sei que tem um propósito de Deus. E o terceiro, atiradas pela incompreensão. A incompreensão vem nos momentos mais difíceis, das formas mais cruéis, entretanto, pode ter resultados surpreendentes, dependendo do modo como reagimos. Então, aqui nós dividimos em 3 tópicos, e essa parte que está explicando, o subtópico está explicando o tópico. Aí tem uma notinha que eu coloquei para vocês, os subtópicos são úteis e ajudam a tornar a mensagem mais didática. Entretanto, o pregador não deve ficar escravo, ficar condicionado ou preso a subtópicos. É preciso cuidado para que o sermão não apresente detalhes em demasia, como um tratado de matemática, como tantos números que eu torno maçante. E aí fica impossível da pessoa, ou fica enjoativo, cansativo para as pessoas que estão lá ouvindo o seu sermão. Lembrando que você está pregando para as pessoas. Além de você pregar para si mesmo, você prega para as outras pessoas. Não é aquilo que você vai gostar, não é os seus gostos, as suas preferências. É lógico que entra um pouquinho disso, mas você está pregando para as outras pessoas que têm seus gostos, têm as suas preferências. Você tem que ter esse cuidado ao esboçar ou preparar o seu sermão. Um sétimo princípio aí é o conjunto das divisões devem completar o assunto em pauta. Mesmo que as divisões não consigam esgotar plenamente o assunto, a ideia apresentada na sua tese, ela deve ser satisfatoriamente desenvolvida no corpo do sermão. Vejamos aí. Ideia central do texto: pedras jogadas no ungido do Senhor. Introdução, e você vai desenvolver, dividiu em 3 tópicos: atiradas pela insatisfação, pedras atiradas pela ingratidão, pedras atiradas pela incompreensão. Oitavo princípio: o conteúdo de uma divisão não deve ser muito mais, ou não deve ser muito maior do que a da outra. As divisões não precisam ser exatamente iguais, mas nenhuma deve ser tão grande ao ponto de sacrificar o tempo das demais. O pessoal nos pergunta muito com relação ao tempo. Digamos, se você prega 20, 25 minutos, né, reserve aí, lembra aí que a gente falou da introdução, né, que ela tem que
tem que falar mais ou menos 10%, né, 15% do seu sermão, outros gostam de colocar 20%, mas, digamos, se você tem um sermão de 25 minutos, reserve aí 5 minutos para a sua introdução. Eu estou dando uma dica. Mais 15 minutos aí para cada um dos 3 tópicos que você dividiu. Já deu 20, mais 5 minutos para a sua conclusão. Lógico, você não vai gastar 5 minutos na sua conclusão, mas se você finalizar, for fazer o apelo, vai dar esses 5 minutos aí. Vai orar e tudo que vai fazer parte ali, vai dar os 25 minutos. Então, isso é só uma dica. Então, nós temos aqui que as divisões não precisam ser exatamente iguais e nenhuma deve ser maior do que a outra. Então, se você fala sobre insatisfação, né, fale uma quantidade ou um tempo adequado para que seja igual e que isso seja compreensível para as pessoas. Não dá para você falar num sermão, gastar quase todo o seu tempo falando sobre insatisfação e falar 1 minuto sobre ingratidão, 30 segundos sobre compreensão. O trem fica assim meio descabido. Então, você divida o seu sermão e o tempo que você tem para poder pregar, e aí analisa a quantidade, quando você escrever seu esboço ali, você vê se um fica maior do que o outro, para quando você for produzir para a igreja lá, isso fique igualitário. 9. As divisões, no 9º princípio, as divisões devem ser expressas de forma simétrica. Vou explicar. Os tópicos e os subtópicos devem ser formulados de modo uniforme. Sentença completa, frase ou palavra, o uso da aliteração, que é repetição das mesmas palavras no início de cada tópico, contribui, além de memorização das pessoas, para a simetria e facilita a memorização do esboço, mas não deve ser feito de modo forçado. Nós temos aí um exemplo que nós estamos utilizando, pedras no ungido do Senhor, atiradas pela insatisfação, 2, atiradas pela ingratidão, 3, atiradas pela incompreensão. Observe que nos enunciados, nos tópicos, são uniformes, frases, e que o uso da aliteração, que é repetição das mesmas palavras no início de cada tópico, facilita a memorização dos nossos ouvintes. E um último princípio, a ordem das divisões deve ser crescente. Do negativo para o positivo, do menor para o maior, do inferior ao superior, do problema à solução. No exemplo abaixo, é possível verificar essa ordem. Os 2 primeiros são negativos e o último é sempre positivo, passando do problema para a solução. Então, os 2 primeiros você fala de um problema, o terceiro você dê a solução nele. Então, primeiro, pedras atiradas pela insatisfação. Segundo, pedras atiradas pela ingratidão. Veja que está crescendo. E terceiro, pedras atiradas pela incompreensão. E no terceiro, eu faço destaque positivo. Nos momentos mais difíceis, 2 formas mais cruéis, com resultados surpreendentes. Bom, a gente terminou mais uma aula de homilética. Nessa aula e na aula anterior, nós falamos sobre dividir bem para pregar melhor. Na segunda aula agora, foi essa, nós falamos sobre o esboço, mas continuamos falando dentro do dividir bem para pregar melhor. Nós utilizamos aí na bibliografia o livro do Gilton Moraes, Homilética da Pesquisa ao Público. Eu sou o pastor Jusley, sou professor do Seminário Evangélico lá da Igreja de Deus. Eu sou bacharel em administração de empresas e bacharel em teologia pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas e marketing e também estou fazendo mestrado em ministério pelo CEID. Abaixo está a minha página e eu peço para vocês passarem aí para os membros das suas igrejas, para os líderes das suas igrejas, peçam para eles dar uma olhadinha. Esse material tem que ser preparado com muito carinho para vocês aí, e eu creio que vai contribuir muito para os líderes na questão da homilética, gera muita dúvida, a gente tem pregado muito aí de forma equivocada, de forma errada, e em vez de ajudar, tem atrapalhado muito. Então, pastores, por gentileza, repasse esse material aí para os seus membros das suas igrejas, principalmente aqueles que têm interesse em pregar a palavra de Deus de uma forma mais apresentável, de uma forma mais homilética,
né, que contenha uma hermenêutica mais clara, uma interpretação do texto mais clara, e que também tenha uma exegese do texto, das palavras a serem estudadas. Grande abraço, fiquem com Deus, aí que Deus nos permita uma nova oportunidade.